Muito boa noite, galera. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos chegando, começando mais uma live do Carreira Acelerada na nossa 7ª edição. Quem nunca teve a oportunidade de acompanhar as nossas lives, toda quarta-feira, 19 horas, a gente está aqui falando sobre desenvolvimento de carreira, sobre aspectos muito legais relacionados a resultado, relacionados a desempenho, relacionados a coisas que fazem toda a diferença na carreira e que muitas vezes as pessoas não têm exata noção porque não fazem o direcionamento do seu foco, do seu olhar para aquilo que realmente importa. Então, nesse momento, essa quarta-feira às 19 horas, a gente tem esse encontro todas as quartas no mesmo horário para que a gente possa discutir um pouquinho sobre carreira, sobre desempenho, sobre resultado, sobre efetivamente entrega e tudo aquilo que faz sentido. Efetivamente. Hoje a gente vai falar de um tema muito bacana, que é sobre a tomada de decisão, sobre a dúvida que impera na tomada de decisão, de como isso acaba nos paralisando, como isso muitas vezes faz com que a gente tenha uma dificuldade grande de sair do lugar, de se movimentar, de se posicionar de uma maneira que seja efetivamente duradoura, que sejam posicionamentos que façam sentido para a gente, que façam sentido para que a gente possa cada vez mais construir uma carreira de valor, construir resultados melhores, conseguir a vida que a gente quer efetivamente. Então, como já de costume, vocês sabem que de vez em quando eu vou dar uma olhada aqui para o lado, que é justamente para que eu possa pegar aqui algumas anotações que eu fiz que são importantes para discutir hoje, que eu gosto de ter um roteiro para trazer o melhor conteúdo para vocês. Efetivamente, Brunão, seja bem-vindo, meu amigo. Efetivamente, a gente vai falar sobre decisão e como isso impacta na carreira. Quem não me conhece, quem está aqui pela primeira vez, quem ainda não teve a oportunidade de participar de outras lives nossas, eu sou o Saulo Maciel, eu estou há 20 anos aí rodando por todo o Brasil com a minha carreira, fazendo diferentes experiências e com isso eu resolvi agora criar o Carreira Acelerada, já há um tempo, criar o Carreira Acelerada, que é o nosso canal, e efetivamente para fortalecer esse relacionamento, efetivamente que a gente possa se ajudar, construir uma grande comunidade que se ajude nos desafios que a gente tem no dia a dia, desafios que a gente tem na carreira, nos desafios que a gente sabe que enfrenta, mas poucos lugares discutem sobre o assunto, em poucos lugares a gente tem liberdade para conversar sobre isso, e o Carreira Acelerada tem esse objetivo, efetivamente, ser esse ponto de encontro, ser esse lugar que a gente possa dividir os nossos desafios profissionais e que possa aprender com as experiências de cada um de nós. Foi assim que surgiu o canal. Hoje tem muito conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre como tomar decisão e como acabar de vez com a dúvida que nos paralisa, com a dúvida que nos impede de seguir em frente. Então é um tema longo, que tem muito conteúdo, que tem muita coisa para a gente falar num espaço curto de tempo, que a gente sabe como são as lives, mas que vale muito a pena que a gente construa aí de uma forma bem diferente. Para quem não sabe, eu já estou em Salvador, eu estava morando em Minas, voltei para cá e agora estou num novo cenário, estou aqui construindo o melhor conteúdo para vocês, mas num espaço diferente. Então, o objetivo é que a gente consiga estar cada vez mais trabalhando melhor esse conteúdo para vocês. Fica comigo até o final que você vai ter a experiência de estar efetivamente entendendo melhor como tomar decisão, entendendo melhor quais são as variáveis que fazem sentido na tomada de decisão, aquilo que paralisa, aquilo que efetivamente congela, aquilo que efetivamente nos coloca num ciclo vicioso de inércia e que a gente às vezes nem percebe. Às vezes a gente nem sabe por que está com determinada dificuldade profissional e é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. É um ponto super importante que a gente vai tratar. Daqui para o final da live a gente vai ter vários insights juntos, podem ter certeza disso. Antes de da gente começar com o nosso conteúdo, eu queria fazer 2 pedidos. Se você ainda não está seguindo o nosso perfil, o perfil do Carreira Acelerada no Instagram, segue lá para que você possa ter sempre essas chamadas, tudo aquilo que a gente produz de conteúdo, tanto no feed quanto nos stories, todas as lives que a gente estiver construindo. É bom você estar seguindo para estar recebendo também esse tipo de notificação. E ao mesmo tempo, não deixa de compartilhar. Aqui tem um aviãozinho, né? É aquela setinha do Direct que você pode mandar para todas as pessoas que você acha que podem ser beneficiadas com esse conteúdo, que só precisam daquele empurrãozinho para virarem o jogo, para mudarem suas vidas, para transformarem suas carreiras. Então não deixa de compartilhar com todo mundo que de repente pode estar aqui com a gente também e fortalecer essa nossa cadeia, essa nossa comunidade.
São alguns lembretes que eu queria trazer para vocês também. Vale lembrar que essa live vai ficar disponível 24 horas, por 24 horas no IGTV. Ela não fica no Stories porque está com erro no Instagram, eu não consigo salvar a live no Stories, então ela fica no IGTV, eu deixo por 24 horas e depois ela vai ficar disponível no YouTube. Eu estou com dificuldade no YouTube também por causa do formato do arquivo, mas depois eu vou publicar todas as lives juntas e vou mandar para vocês. Então você já sabe que em 24 horas, quem não pôde pegar a live completa, quem perdeu a oportunidade, vai lá no IGTV, vai estar lá por 24 horas, está no feed, aparece também, e depois, em seguida, eu vou publicar, logo depois que a gente sair daqui, os principais insights dessa live, os principais elementos que a gente discutiu aqui, as principais temáticas que a gente trouxe. Eu publico lá um resumo, já fiz isso semana passada, aqui para frente vou sempre fazer isso, para que você tenha esse insight também, um lembrete sobre os principais pontos que a gente tratou aqui, porque ajuda também as pessoas que perderem a live, terem mais ou menos uma ideia do que é que foi discutido, e aí a gente também complementar com os nossos insights nos comentários. Eu acho que é super válido e que é super importante que a gente também tenha esse tipo de interação. Como as pessoas que já estão há mais tempo acompanhando a gente já sabem que as perguntas vão acontecendo a qualquer momento. Então, no momento em que vocês sentirem que querem fazer pergunta, vai colocando aqui nos comentários que eu vou aos poucos inserindo. A partir de cada tema, eu vou colocando as respostas para cada pergunta. Fiquem à vontade para trazer isso também. Beleza? Então, vamos direto ao ponto. A gente está falando aí sobre a tomada de decisão, sobre esse aspecto relacionado às principais dúvidas que a gente tem na carreira, na vida, mas principalmente naquilo que paralisa a gente em relação a tomar decisão. E não tem nada pior do que você se sentir inseguro, insegura, você se sentir indeciso, indecisa, você sentir que você quer fazer determinadas coisas e você não consegue por algum motivo, algo lhe paralisa e você fica naquela sensação de insegurança sem fim, né? E volta muitas vezes o assunto, volta para aquela sensação de que não está avançando e que você nunca tem certeza, você nunca sabe, você nunca sente que você realmente fez a escolha certa, que essa forma, valeu Paulinha, que essa forma de você tomar a decisão talvez esteja impactando. E aí, não tem momento melhor, não tem nenhum momento melhor do que a quarentena, esse momento que a gente está em isolamento social, cada um está na sua casa, né? Quem pode estar em casa, efetivamente está parando aí para refletir um pouquinho, para trazer um pouquinho de reflexão sobre a sua carreira, sobre o seu desempenho profissional, sobre essa área que é tão importante em nossas vidas, é tão valiosa e que a gente valoriza tão pouco, que é justamente a nossa área profissional. A gente passa muito tempo focado em carreira, ou a gente passa muito tempo, na realidade, envolvido no seu dia a dia profissional, né? Seja em condições normais de temperatura e pressão, seja em condições bem atípicas que a gente está vivendo hoje, a gente passa muito tempo voltado para isso em nossas vidas, para a gente não dar a devida atenção, para a gente carregar um peso, uma carga, algo que não agrega tanto valor, e de repente eu acho que faz todo sentido você colocar sim um olhar diferenciado para a sua vida profissional, um olhar diferenciado para a sua carreira, transformar isso, ressignificar isso em algo realmente de grande valor. Então, esse é o nosso propósito aqui e nada melhor do que esse momento de quarentena para que a gente possa trabalhar isso de uma maneira mais plena, mais íntima, uma oportunidade única, a gente tem que aproveitar para fazer isso sim. O que acontece? As pessoas, na realidade, em geral, não sabem que não sabem tomar decisão. Em geral, isso acaba sendo muito presente em nossas vidas. A gente não percebe que o ponto que gera determinada sensação de que não está andando, de que não está indo para frente, de que de repente você não consegue avançar na vida, não consegue avançar na carreira, não consegue ir para frente, está sempre naquela sensação de que não tomou uma decisão certa, sempre indeciso, sempre indecisa, sempre voltando ao mesmo assunto, sempre andando em círculos, sempre com aquela sensação de indecisão, de insegurança em relação às questões da vida, principalmente as profissionais, e você talvez não saiba, talvez isso não esteja claro para você, talvez isso ainda não tenha sido colocado ou analisado, ou você tenha refletido por esse ângulo, mas muito provavelmente, como boa parte das pessoas, como a grande maioria das pessoas, você tem dificuldade de tomar decisão, mas você não sabe disso. Por quê? A maior parte das pessoas não sabem que não sabem tomar decisão. Isso não está consciente para elas, isso não é algo que elas conseguem compreender.
não é algo que, não é o tipo de reflexão que já foi feito em algum momento da vida. Então o que é que acaba acontecendo? Você simplesmente empurra com a barriga. Você simplesmente vive o seu dia a dia sem parar para realmente ter uma reflexão mais profunda. E essas dúvidas persistem, né? E esse é um dos principais aspectos que serve como balizador, que serve como termômetro para você perceber que existe um aspecto relacionado à tomada de decisão que não está bem resolvido em você. Que aspecto é esse? É justamente quando você persiste na dúvida durante muito tempo. E você passa 1 ano, você passa 2 anos, você passa 5 anos, você passa 10 anos e aquela temática volta, aquele assunto volta e você se pega mais uma vez e mais uma vez e mais uma vez e mais uma vez refletindo sobre esse assunto, né, trazendo à tona um novo olhar e aí vem aquela sensação de que assim, não, agora eu tomei uma decisão, agora eu resolvi e aí passa 1 ano e você está de novo pensando sobre o mesmo assunto. Isso é um olhar claro, isso é um sintoma claro de que existe realmente uma dificuldade de se tomar decisão, né? Decisão que você perceba que foi bem tomada. Então, qual é o inverso, né? Qual é o outro aspecto de uma boa decisão, uma decisão bem tomada, uma decisão que você perceba que efetivamente fez sentido para você e que você, depois de tomar essa decisão, não volte, não fique com aquele assunto voltando à tona o tempo inteiro. Se você consegue tomar a decisão e se livrar daquele assunto e aquilo nunca mais voltar, e de repente você, em diferentes situações, não tem aquele aspecto de você o tempo inteiro está trazendo novamente o tema à sua mente, é sinal de que você tomou uma boa decisão. E certa ou errada, que na realidade não é esse o ponto, não é o certo e o errado que faz a diferença. É como você se sente em relação à decisão que você tomou. É como você se percebe em relação à decisão que você tomou. Se mais ou menos seguro, se você está satisfeito, se você simplesmente deixa passar, esquece, tomou, acabou, vira a página, vai para frente. Então, é justamente esse aspecto de como você se sente em relação à decisão que você tomou. E assim, nada como o teste do tempo. Nada como o teste do tempo para lhe dizer isso. Nada como o teste do tempo para lhe dizer se você efetivamente volta a refletir sobre o assunto, você se sente inseguro ou inseguro em relação a decisões anteriores, você vira essa página, toma sua decisão, se sente pleno, satisfeito e tudo mais e segue em frente para a sua jornada. É o melhor sintoma, é a melhor maneira de você perceber isso. E aí qual é um outro ponto, um outro aspecto que é super importante nesse processo de tomada de decisão? Perceba efetivamente quais são os padrões que impactam na sua decisão, né? Padrões que se repetem, padrões que acontecem em diferentes situações ao longo do tempo. Geralmente, quando você tem um problema relacionado à tomada de decisão e quando a dúvida lhe impera, quando a dúvida lhe paralisa, esse aspecto se repete em várias áreas da vida, em diferentes situações, e de repente você percebe que você está estagnado do mesmo jeito que você esteve em outras situações da vida, 5, 10, 15, 20 anos atrás, você efetivamente foi, de certa forma, travado ou travada por uma situação semelhante. Você se sentiu tolhido, podado e efetivamente paralisado por dúvidas semelhantes ao longo da vida. Quanto mais você reflete sobre isso, melhor você percebe como essas coisas se repetem ao longo da vida. Então, eu costumo falar sobre as minhas experiências profissionais. Eu sempre tive um desafio grande em lidar com chefia. Eu sempre tive uma questão relacionada a lidar com essa relação de líder-liderada, porque eu sempre fui muito crítico. Então, isso sempre ao longo da minha carreira eu tive que trabalhar. Mas era um padrão que eu não conseguia perceber ao longo do tempo. Eu só fui perceber esse padrão quando eu comecei a fazer um tipo de reflexão mais profunda. E eu percebi que isso sempre acontecia comigo em diferentes situações. E é natural toda decisão relacionada a relações de líder-liderado, chefe, subordinado, etc.,
isso impactava. Então, eu sempre quis sair dos meus empregos, eu sempre quis sair das minhas funções, eu sempre quis pegar e aproveitar a primeira oportunidade que tinha, porque eu queria sair daquela relação. Eu não queria continuar vivendo essas relações que para mim eram conflituosas e talvez eu não soubesse que se esse padrão sempre se repetia comigo e talvez não se repetisse com colegas meus, provavelmente o problema estava em mim. Provavelmente era eu que não estava sabendo lidar com a coisa. Então, perceba, quando você consegue fazer esse tipo de reflexão, o que é que acaba acontecendo? Você tende a perceber o padrão acontecendo, o padrão se repetindo, o padrão lhe congelando, o padrão lhe atrapalhando. Quanto mais reflexão você faz em relação a isso, melhor você trabalha essa situação com você. A tomada de decisão, em geral, está relacionada com isso. A tomada de decisão faz com que você perceba em determinadas situações que você não está conseguindo avançar, que você não está seguro, que você não está segura, que você está efetivamente indeciso ou indecisa, e isso vai efetivamente acontecendo ao longo do tempo. Então perceba o que se repete. Perceba as situações em que você se sente indeciso ou indecisa. Perceba como a indecisão toma conta de você em diferentes áreas da vida, inclusive as profissionais, e perceba como esse padrão acontece na sua vida. Quanto mais você colocar atenção nisso, maior a probabilidade de você perceber como esse padrão se repete. E isso me ajuda bastante porque é o primeiro passo. Primeiro, você precisa saber que não sabe tomar decisão. Esse é um primeiro passo. Segundo, depois que você percebe que você sabe o que não sabe, você precisa entender o que é que faz com que esse tipo de indecisão aconteça e que padrões efetivamente acontecem ao longo do tempo. É isso aí. Na medida em que você percebe esses padrões que vão acontecendo, você começa a fazer reflexões. E aí, para ajudar um pouquinho nessas reflexões, o que eu posso dizer? Toda dúvida nasce da insegurança. Quem está seguro, quem está autoconfiante, quem está bem consigo mesmo e está bem com a situação que está ali se colocando para tomar uma decisão, geralmente não tem dificuldade com o processo de tomar decisão. Toda dúvida nasce de algum tipo, de algum nível, de algum aspecto relacionado à insegurança. Então, quando você percebe que você tem esse aspecto da dúvida predominando na sua vida ou em algum aspecto específico da vida, não raro, isso se reflete numa insegurança que, na verdade, tem origem em algum tipo de insegurança que você tem. As reflexões que você faz acerca daquilo que pode acontecer lá na frente, caso tome uma decisão errada, claro, teoricamente errada, caso você demore de tomar uma decisão, caso essa decisão efetivamente ela traga consequências indesejadas para você. Então, muitas vezes, quando a gente está em uma situação de tomar decisão, a gente faz um exercício de futurismo muito grande. E aí a gente quer saber o quê? Se eu tomar determinada decisão, se eu for por aqui, se eu for por ali, se eu fizer determinada escolha, se eu seguir determinado caminho, o que é que eu vou ter de consequência disso? Então a gente faz um exercício de futurismo e não raro a gente provoca uma ansiedade muito grande. Não raro a gente acaba trazendo dentro desse processo todo de reflexão uma carga emocional muito grande, e muitas pessoas ficam extremamente nervosas, ficam extremamente abaladas do ponto de vista emocional, porque não conseguem lidar com essa pressão, essa pressão aparente que um processo de tomada de decisão geralmente traz. Esse processo de tomada de decisão vai ser, claro, alinhado com o tipo de vida que você tem, com o tipo de contexto em que você está, mas principalmente com o tipo de função que você exerce na sociedade, ou dentro do trabalho, dentro da família, dentro de tudo aquilo que você vive. Efetivamente, é você perceber que essa insegurança ela está presente em sua vida sempre. Quer você queira, quer você não queira, quer você saiba disso, quer você não saiba disso, quer você reflita sobre isso, quer você não reflita sobre isso, ela está lá. Essa insegurança está presente. Quanto mais você colocar um olhar e se perguntar por que determinadas coisas acontecem com você, cada vez mais você tende a trazer insights, a perceber que essa insegurança está presente de alguma forma, e aí você começa a trazer ela para a consciência e trabalhar ela, e isso se reflete
especificamente na sua carreira, no seu resultado, na sua tomada de decisão, no posicionamento que você tem em relação às coisas que estão sob sua responsabilidade ou não, e efetivamente você começa a ser notado ou ser notada na carreira de uma maneira diferente. É o processo de tomar decisão que vai fazer com que você tenha um tipo de destaque profissional diferente. Só depende de como você lida com isso. Né? As pessoas notam quando estão ao seu redor. É natural. Então, se você faz uma reflexão para perceber assim, ó, de onde vem essa situação de insegurança? Essa insegurança que eu estou sentindo, vem da onde? Vem do quê? Qual é a origem dela? Quanto mais você se fizer esse tipo de pergunta, melhor. Quanto mais você for um investigador da verdade de si mesmo ou de si mesma, melhor. Mais você tende a ter um tipo de sacada, um tipo de insight, um tipo de percepção diferente, olhar diferente, ângulo diferente daquilo que você está efetivamente trabalhando. Então, é super importante fazer esse tipo de pergunta, você compreender de onde vem esse tipo de insegurança, porque geralmente são as mesmas. São as mesmas inseguranças, elas aparecem das mesmas formas, são padrões que se repetem e a gente não percebe, e a nossa carreira, na verdade, é só reflexo e consequência disso, porque a gente é convidado a tomar decisões na nossa carreira o tempo inteiro. Na nossa vida profissional, a gente é convidado a tomar decisões o tempo inteiro. Então, não existe a possibilidade de você exercer a sua atividade profissional, seja ela qual for, em que você não tem que tomar decisões o tempo inteiro. Então, se você é um professor em sala de aula e tem que estar ali ministrando aula, interagindo com o aluno e tudo mais, o tempo inteiro você é convidado a tomar decisões sobre conteúdo, sobre tempo, sobre comportamento, sobre didática, sobre relacionamento professor-aluno, sobre gestão, enfim, em tudo isso. Se você é um médico e está na mesa de cirurgia e você está ali com a equipe para liderar, o tempo inteiro você é convidado a tomar decisão. Né? Se você vai para um lado, se você vai para o outro, se fulano tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, se você tem que intervir de alguma forma, se você tem que trazer determinado medicamento, enfim, todo o contexto que está lá no exercício profissional que você tem, você efetivamente vai ser convidado a tomar decisão. Então, se você não lida bem com isso, não entende bem as causas, adivinha o que acontece? Você tem como efeito colateral algo muito complicado, muito desafiador e você nem percebe porque você não faz a análise que você precisa fazer em seu processo de tomar decisão. Quanto melhor você fizer isso, melhor você vai lá. E aí tem um insight que eu acho que de tudo aquilo que eu estou falando sobre tomada de decisão, sobre tudo aquilo que eu estou falando sobre a dúvida que muitas vezes permeia o nosso processo de tomar decisão e sobre toda a paralisia que muitas vezes a gente está ali inerte, paralisado e sem conseguir avançar, eu acho que de tudo que a gente está falando hoje, talvez esse seja o melhor insight que eu posso trazer hoje para vocês. E o insight é o seguinte: não se combate dúvida com certeza. Você não combate uma dúvida com certeza, não é isso. Você combate, na realidade, dúvida com autoconfiança e não com certeza. Não significa que você vai ter certeza em relação àquilo que você tem dúvida. Você vai continuar com a sua dúvida. O que você precisa trabalhar não tem nada a ver com acabar com dúvida, com esse estado de dúvida, com essa sensação de dúvida. Não tem nada a ver com isso. Efetivamente, o que você tem que trabalhar é com o seu processo de autoconfiança, apesar da dúvida. A autoconfiança é que vai fazer com que você tenha um olhar diferente, um posicionamento diferente e que você, apesar da dúvida, apesar do medo, apesar do anseio, apesar de tudo isso, você se posicione da maneira adequada. Se você compreender bem isso, se você compreender bem essa sacada de que não se combate dúvida com certeza, você para de querer ter certeza sobre as coisas. Você para de perseguir esse cenário ideal em que você tem todas as condições do mundo para se tomar uma decisão, em que você tem todas a segurança do mundo para tomar uma decisão, em que você se sente mais confortável possível, que você tem todo o tempo do mundo para se tomar uma decisão. Isso não vai acontecer nunca. Então, a gente tem que ter uma noção clara de que todo o processo de dúvida, todo o processo de tomar decisão, naturalmente tende a trazer algum tipo de dúvida. Isso em maior ou menor grau para cada pessoa vai impactar mais, vai paralisar mais, vai congelar mais, vai travar mais, você não vai conseguir caminhar.
Então, se você consegue compreender que a autoconfiança é a chave, nunca mais você vai ter problema de tomada de decisão. Eu, por exemplo, no começo da minha carreira fui uma pessoa muito insegura sobre vários aspectos, inclusive timidez, né? Então, eu comecei a minha carreira profissional, embora de uma maneira muito eficiente do ponto de vista operacional, eu sempre fui uma pessoa muito travada em termos de inseguranças, né? E eu sempre, naturalmente, tinha dificuldade de tomar decisão. Não tem como você ser seguro para a tomada de decisão e ser inseguro para outros aspectos da vida. É muito difícil, né? Geralmente você carrega a sua insegurança pessoal para a vida profissional, a sua timidez pessoal também para a vida profissional. Isso só foi aos pouquinhos sendo trabalhado por mim e refletindo na maneira como eu tomava a decisão, na maneira que eu fui tendo mais experiência na carreira. Por quê? Porque na medida em que eu desenvolvi melhor a minha carreira e que eu tive experiências mais bem-sucedidas e eu comecei a criar para mim mesmo elementos que fizessem, que servissem de evidência de que efetivamente eu sabia fazer determinadas coisas e não sabia fazer outras coisas e precisava de outros elementos para me ajudar nesse processo, é que eu efetivamente comecei a me sentir um pouco mais seguro, um pouco mais seguro, um pouco mais seguro, um pouco mais seguro, até chegar ao ponto de efetivamente tomar uma decisão, seja ela qual for, seja o tamanho que for, seja o impacto que for, rapidamente, né? Eu, na minha carreira profissional, em posições de direção, como empresário e tudo mais, nunca demorei mais de 24 horas para tomar uma decisão, né? Todo tipo de decisão que eu tomo na minha vida, na minha carreira, nas funções que eu exerço, em todos os papéis que eu tenho, não demoram mais do que 24 horas. Para mim é o tempo suficiente. O que eu preciso, na verdade, às vezes é de coletar mais dados, mais informações. Então, foi um aprendizado que eu tive ao longo da minha carreira. Espero que eu possa contribuir também um pouquinho com vocês em relação a isso. E aí, tem um exercício que eu acho que é super importante. Como o processo de tomada de decisão, ele carrega dentro de si, em sua concepção, um exercício natural de avaliar cenários, um exercício natural de você fazer um futurismo, um exercício natural de você tentar entender o que é que acontece daqui para frente se você fizer determinada escolha, outra escolha e tudo mais, é se perguntar qual é a pior coisa que pode acontecer caso você não tome uma decisão, porque, não se esqueça, não tomar uma decisão é tomar uma decisão. Postergar uma decisão é também um tipo de decisão que você toma, porque isso tem consequências. Então, na medida em que você entende bem essa coisa de que você precisa tomar decisões antes que os cenários lhe engulam, antes que as coisas que estão ao seu redor simplesmente se tornem coercitivas, ou seja, elas lhe forcem a cenários que você não quer estar. Então, é muito importante que você entenda que você precisa se posicionar. Mesmo que o seu posicionamento, mesmo que a sua decisão, mesmo que aquilo que você decida fazer seja se calar, seja omitir, seja se posicionar de maneira discreta. Ok, é uma decisão desde que seja consciente. Quanto mais consciente isso for para você, melhor. Melhor você lida com isso. Então, o que eu recomendo, traga sempre o seu posicionamento, o seu olhar, porque é isso que faz a diferença. E aí você vira condutor, você vira condutora, entende? Você não é guiado, você não é conduzido, você é que conduz. Então, muda tudo em termos de carreira, muda tudo em termos de vida profissional, muda tudo em termos das escolhas que você faz de maneira consciente. Então, quanto mais inconsciente, pior para você, né? Então, é sempre aquela coisa. Que tipo de situação pode acontecer quando você faz esse exercício de compreender qual é a pior coisa que pode acontecer no cenário A, B, C, D, E, W, J, enfim. Você faz vários cenários, você faz várias configurações. Qual é a pior coisa que pode acontecer para você e para as pessoas que estão envolvidas, impactadas naquele processo decisório, se você for por um caminho, por outro, escolher isso, escolher aquilo e tal. Em geral, as pessoas têm muito medo de escolher errado, né? Então, em geral, as pessoas ficam muito receosas de tomar um caminho, de tomar uma decisão, de fazer uma escolha e lá na frente se arrependam dela e por algum motivo acharem que não tem volta, né? Eu acho que é muito importante você fazer esse exercício, porque quanto mais você tenta compreender o que de pior pode acontecer, você materializa isso.
E aí aquilo que de repente até o momento é desconhecido para você, passa a ser conhecido e menos apavorante, né? A gente tem muito medo daquilo que a gente não conhece, né? A gente tem muito medo do desconhecido. Mas quando você começa a refletir sobre a pior coisa que pode acontecer no cenário A, B, C, W, J, quanto mais você reflete sobre isso, adivinha o que é que pode acontecer? Você começa a ter um olhar mais próximo, mais familiar, mais pé no chão, você começa a entender que aquele cenário ali, se acontecer, talvez comece a parecer menos preocupante, menos impactante, menos assustador, menos apavorante do que parecia antes de você começar a refletir sobre ele. Então é super importante fazer exercício. Sempre, no seu processo de tomar decisão, você se pergunte o que é que pior pode acontecer no cenário A, B, C ou D, porque é isso que vai te ajudar a tornar isso mais palpável. E esse monstro que você de repente cria no seu imaginário, meu Deus do céu, eu tenho que fazer alguma coisa, e se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu fizer... E você trouxer para cá, não. O que pode acontecer é isso, que pode acontecer aquilo, que pode acontecer isso aqui, e você começar a entender as opções que você tem de uma maneira mais lúcida, menos apavorante, mais lúcida. Que esse é o grande problema de um processo de tomar decisão que as pessoas têm. Elas se apavoram, na verdade, elas se desesperam, né, na tomar decisão, porque às vezes acham que a coisa é grande demais. Por exemplo, quem nunca vendeu um apartamento, ou quem nunca comprou um apartamento na vida, não tem noção do que é um processo de se comprar um apartamento. Por quê? Porque você provavelmente, financiando um apartamento, você vai contrair a maior dívida da sua vida e que você sabe que seu salário nunca vai ser suficiente para pagar essa dívida. Você sabe disso, né? Então você contrai uma dívida com 20, 30, 40 anos para pagar determinada coisa, imagine o que é que você tem em mente. Pô, se eu não tiver condições de pagar, eu vou perder tudo que eu gastei e tudo mais. Então é uma decisão grande. Quantas pessoas não travam na hora de se comprar um apartamento, por exemplo, ou na hora até de vender um apartamento também? Por quê? Porque é uma transação que, em geral, tem cifras que as pessoas não estão acostumadas a lidar. Então, é um dos exemplos, isso de vida pessoal, que a gente sabe que paralisam. Por quê? Porque é um monstro grande demais. É uma coisa gigante, é algo que a gente cria ali no nosso imaginário e, de repente, a gente não traz efetivamente para o chão, não materializa a coisa. E aí começa a viajar muito na maionese. Então, esse medo de escolher errado, né, esse medo de fazer uma escolha que tem consequências que de repente não são legais, tendem a trazer um outro aspecto que é super importante, que é a perda de tempo, principalmente profissionalmente. Quando a gente fala de um desafio que você tem, de uma tomada de decisão na vida profissional, qual é o receio que se tem, em geral? Perder tempo, né? Então, por exemplo, eu posso fazer um MBA, eu posso fazer um mestrado, eu posso fazer uma outra graduação, eu posso investir na carreira que eu estou, mas você para pensar assim, pô, agora eu vou fazer medicina. A decisão de se fazer medicina é simplesmente assim, uma graduação que vai durar 6 anos, com mais residências que vão demorar no mínimo 2, 3, 4, 5, 6 anos. Então você passa pelo menos 10 anos se preparando para começar a atuar. Então, uma decisão, uma escolha como essa, demora 10 anos para você ter frutos dessa escolha. Então você imagine se você escolhe errado. É isso que a gente pensa. E aí eu volto para aquela coisa, o que é que de pior pode acontecer? No coaching a gente faz um trabalho muito grande, diz assim, ó, o que é que você ganha, o que é que você perde com isso? Parece óbvio, mas a maior parte das pessoas tem dificuldade de dimensionar isso. O que é que você ganha, o que é que você perde com determinada escolha, com determinada decisão. Então quando você vai decidir fazer uma outra graduação, decidir montar um negócio, decidir concorrer para uma vaga, você recebe uma proposta de trabalho, você decidir se você aceita ou se você não aceita, se você vai para outra cidade, se você não vai para outra cidade, se você efetivamente nega uma proposta, se você se posiciona contrário a alguma coisa, quer ver uma das coisas mais difíceis que a gente tem, quando a gente tem uma situação no trabalho que fere a nossa ética. Então, quando a gente entra num dilema moral, a tendência natural
é que a gente tem uma insegurança gigantesca para se posicionar, tomar uma decisão e de repente fazer uma escolha que ao mesmo tempo vai ser favorável àquilo que a gente acredita e tem como princípio básico, mas ao mesmo tempo vai gerar um impacto ao redor muito grande. Então você tem que saber como fazer, você tem que saber como falar, você tem que efetivamente saber como se posicionar. É uma das coisas que a gente tem com maior desafio, né? Então, o medo de se escolher errado está muito relacionado, muitas vezes, com o medo que a gente tem de perder tempo na vida. E isso é fruto também de um aspecto que a gente tem na nossa cultura. Por quê? Porque nossa geração não foi criada para errar. A nossa geração não foi criada em contexto em que as pessoas disseram assim, tudo bem, você pode tomar uma decisão e daqui a um mês você tomar outra decisão, e daqui a 6 meses você tomar outra decisão, e daqui a um ano você voltar atrás. Você pode fazer isso, está tudo bem, é até saudável que você faça para que você faça o seu próprio processo de aprendizado pela experiência a partir da tentativa e erro. Então, se você fica muito naquela coisa de querer acertar de primeira, adivinha o que acontece? Você não acerta, porque ninguém acerta de primeira. Muito raro as pessoas acertarem de primeira. Elas têm que experimentar, elas têm que tentar, elas têm que fazer esse exercício, né? Todos os grandes realizadores da humanidade erraram e erraram muito, e erraram demais. É só você observar aí os grandes líderes da humanidade. Se você for pegar Mandela até virar um pacifista, ele foi um guerrilheiro, pô, pegou em arma. Ele mesmo dizia que nunca foi santo. Então, é isso que Antônio e a Rita estão falando aqui. Não fomos ensinados a arriscar. Então, a gente tem que acabar de uma vez por todas com essa coisa de dizer assim, não posso errar, porque se eu errar, eu vou tomar uma decisão que não tem mais volta. Tem volta, sim, toda decisão tem volta. Todas as decisões têm volta. Se você tomar uma decisão e de repente você cansar dela um ano depois, você cansa dela. Um ano depois, volta atrás. Quem é que vai lhe impedir? Quem é que vai lhe dizer que você não pode? Quem é que vai chegar para você e vai lhe dizer, não, você errou. E aí? Qual é a pior coisa que pode acontecer se você voltar atrás? Então, não tenha receio de tomar uma decisão e depois voltar atrás. Não tenha receio de arriscar, não tenha receio de fazer. Agora, só tem uma coisa que eu sempre digo, para quem me conhece, já está há mais tempo convivendo comigo, eu tenho falado constantemente, já gravei vídeo sobre isso, eu falei, decida errado, mas decida, sabe? Decida errado, decida com medo, decida de forma insegura, decida do jeito que for, mas decida. É mais importante você se posicionar do que você acertar, sabe? E a gente veio de uma cultura muito voltada que tem que acertar. Não, a gente tem que aprender a errar. A gente tem que aprender a ser tolerante com os nossos erros, mas querer acertar. A gente quer acertar e a gente continua fazendo um exercício e esforço para acertar. Mas a gente tem que ser tolerante no não acertar também, sabe? E lembrando que o acerto está relacionado à expectativa que você deposita. Não tem certo e errado. O que tem na realidade é algo que tem como consequência um alinhamento do que a gente acredita, do que a gente não acredita, do que a gente espera, do que a gente não espera. E aí vem o tema da outra live. É isso aí, Antônio, eu sempre falei isso, né? E aí vem o tema da nossa live da semana passada. A frustração vem da expectativa. E o que regula isso é justamente a nossa ansiedade. E por trás disso estão os nossos desejos e necessidades. Então tem que ter clareza em relação a isso. Porque, de uma forma ou de outra, isso volta para você. E você não lida com sua insegurança e você paralisa na sua tomada de decisão. E aí você, mais uma vez, vai ficar nesse ciclo sem fim em que você não consegue sair do lugar, porque você não toma uma decisão. Não toma uma decisão. Erre. O que é que tem a errar? Faz parte do processo. Quanto mais exercício você fizer nesse sentido, mais experiente, mais segurança você tem. E aí você começa a fazer um trabalho maior. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês também. Estou falando aqui há quase 40 minutos. Escreve aqui nos comentários. Traz um pouquinho da percepção de vocês. Faz sentido isso? Não faz sentido isso? Traz a dificuldade que vocês têm, que vocês vivem dentro da sua realidade profissional e até pessoal também, essa dificuldade que de repente você pode ter de tomar uma decisão, de vencer um cenário de dúvida, de efetivamente ressignificar esse aspecto da sua vida, seja ele profissional ou pessoal. Traz um pouquinho nos comentários. Se você ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, manda para mim um direct, ou manda lá também, ou vai lá no link da bio, que no link da bio tem todas as nossas redes sociais. Você clicar lá, tem um link também para o chat
ou pro grupo do WhatsApp, porque no WhatsApp chama de chat. Então, faz parte do nosso grupo, é muito bom, a gente tem discussões muito saudáveis. Quem está lá no grupo, a gente já tem lá umas 40 pessoas, mais ou menos, que estão com insights diários e discussões, o que é mais legal, né? Não é um grupo carregado, não é um grupo massificado, não é aquele grupo em que a gente fica enchendo o saco. Efetivamente, a gente tem poucos, mas profundos diálogos, e essa reflexão que a gente tem semanalmente aqui na live, no nosso grupo do WhatsApp, é muito mais legal. Então, clica lá no link da bio, entra no WhatsApp, que a gente tem conversas muito boas, insights muito bons, que com certeza vão te ajudar no seu desenvolvimento de carreira, na sua tomada de decisão e vencer essa inércia profissional que a maioria de nós tem. Não sai do lugar, passa 10, 20 anos, a carreira não progride, e a Carreira Acelerada veio para isso, veio para te ajudar nesse desenvolvimento de carreira. E esse canal, dos vários canais que a gente tem, o canal do WhatsApp, eu acho que é o que está sendo mais interativo, mais presente, mais constante, e eu acho que vale muito mais a pena. Então, Dudu tá aí, show de bola. Melhor errar do que ter medo de errar. É isso aí, porque o medo paralisa, né? O erro não paralisa, mas o medo paralisa. Então tá tudo certo. Então, Bruno tá falando mais ou menos na mesma linha, só erra e acerta quem tenta. Se você não fizer nada, simplesmente você não tem erro, mas também não tem acerto. Então, é impossível, parece bobagem, mas é impossível você ter essa expectativa de acertar sempre de primeira. É impossível, isso é uma loucura que a gente criou no nosso imaginário coletivo de achar que isso é viável. Isso não é viável e isso não é oportuno para a sua carreira, para o seu desenvolvimento profissional. Você precisa o tempo inteiro ficar se posicionando. A omissão é terrível, gente. A omissão é terrível. Então, erre, mas erre tentando, sabe aquela coisa? Morra, mas morra lutando. Caia, mas caia atirando, sabe? É mais ou menos isso. Não pare nunca de se posicionar. O seu posicionamento é que faz a diferença. Você se destaca profissionalmente quando você se posiciona. Não é quando você fica calado, não. Quando você entra numa reunião calado e sai, né? Entra mudo e sai calado de uma reunião, adivinha o que acontece? Você simplesmente não estava ali. E você causou uma péssima impressão achando que se você ficar na sua, ninguém vai te notar. Não, filho. Quanto mais você estiver presente nas discussões, quanto mais você der a sua opinião respeitosamente, se comunicando bem, sabendo ouvir e tudo mais, mas quanto mais você se posiciona, melhor repercussão você tem. Então você tem que saber como fazer isso, você tem que saber a maneira certa de fazer isso. Tem método para essas coisas, mas ao mesmo tempo é não se calar, não se omitir, não deixar de se posicionar. Você tem que estar presente nesse cenário também, porque é assim que você ganha visibilidade. Chego colocando aqui, prefiro errar do que não tentar. Isso aí. André, somos preparados para tomar decisões erradas ou só se pensarmos em todas as possibilidades antes? Eu acho que a gente é treinado para não arriscar. E como a gente é treinado para não arriscar, tipo, você não pode errar. Isso aqui não pode dar errado, né? Como a gente é treinado para não arriscar, é natural que você tenha medo de tomar uma decisão errada. E o que é a tal decisão errada? É a decisão diferente daquilo que você esperava. Então, se você espera determinada coisa de um determinado cenário e se posiciona naquele contexto ali, se for de acordo com o que você esperava, é acerto. Se for diferente do que você esperava, pode ser considerado um erro ou não, porque pode ter ali um meio termo que você também saiu ganhando, mas não era como você queria e tal. Então, é engraçado, eu tinha um amigo que ele falava assim, ele queria porque queria ser demitido. Não, eu queria sair e tal. Quando ele finalmente foi demitido, ele ficou chateado. Pô, tô chateado e tal. Eu falei, por quê? Você não queria ser demitido? Queria, você não foi demitido? Foi, a forma como foi. Então as pessoas não sabem o que querem, entendeu? A maneira como ele foi demitido não era como ele queria, porque ele queria ser demitido, mas não queria daquele jeito. Quer dizer, então ou você quer ou você não quer. E assim, você tem que estar aberto para situações que não sejam exatamente como você esperava. Então eu acho que o problema de você efetivamente pensar em todas as possibilidades é que simplesmente isso é impossível. Você não tem essa capacidade, você só acha que tem. Você não tem essa capacidade de pensar em todas as possibilidades. Você pode considerar algumas possibilidades que naquele momento estão claras para você. O que você precisa é estar bem com isso, né? Então, Rita colocou aqui,
Faz sentido sim, a oportunidade que tive de trabalhar com você, onde você sempre trazia essa reflexão que me ajudou e tem me ajudado muito, você sempre incentivando. Aqui não é Rita, não, aqui é Antônio falando. Valeu, Antônio. Às vezes o erro paralisa, depende da pessoa. Verdade, é porque na verdade você tem o medo de voltar a errar, mas se você considerar toda essa ótica que eu estou trazendo, você começa a ressignificar essa coisa que a gente chama de erro. Erro nada mais é do que acontecer algo diferente do que você imaginava. Né? E esse é um grande neura que a gente tem na nossa cabeça. André falando, não sei tomar decisões sem ouvir minha equipe e perguntar se a minha decisão é acatada. Pois é, tem momentos em que perguntar ao time é justamente o que vai lhe gerar mais indecisão. Né? Existem cenários em que você deve consultar as pessoas, existe cenário que você não deve consultar as pessoas. Principalmente cenários de crise, cenários controversos, cenários em que você tende a entrar num espiral de discussões sem fim, que tendem também a não te levar ao ponto que você precisa levar, porque você sempre vai ter a pressão do tempo, né, para uma tomada de decisão. Então é super importante também perceber até que ponto vale a pena consultar as pessoas ou não e perceber até que ponto isso não é insegurança sua de ouvir todo mundo para dividir a responsabilidade ou efetivamente assumir a responsabilidade mesmo que a coisa não seja exatamente como você queria que fosse. Bruno, muitas vezes a decisão vai ser contra a equipe e deve ser tomada. Bem isso, exatamente. O líder vai tomar uma decisão que seja melhor para a empresa, a equipe é contra, mas vai ter que ser tomada porque, de fato, existem momentos em que você precisa ter a responsabilidade pela função que você exerce em detrimento daquilo que é o que a maioria gostaria. Né? Então, é muito comum, por exemplo, você ter que tomar algum tipo de decisão relacionada a controle de ponto, desconto de horas trabalhadas ou não trabalhadas, se um feriado enforcado vai ser abonado ou não vai ser abonado. A equipe fica chateada, você tem que tomar mesmo assim. Se você consultar, você vai criar uma polêmica. Se não consultar, vai criar uma polêmica também. Então, você vai ter que tomar decisão. E está tudo bem. Né? Você só tem que saber se comunicar com a equipe. E está tudo bem, você liderando não vai ser amado, querido, como você gostaria. E efetivamente você pode ter bons relacionamentos, tomar decisões que são impopulares, mas tudo bem. As pessoas, em determinado momento, vão aceitar, vão entender, e se não aceitarem, não entenderem, paciência também, e você vai perdendo essa necessidade com o tempo de ser amado, ser querido pela equipe, e você fazer aquilo que você tem a responsabilidade de fazer. Faz parte do processo de liderança. Né? No caso de tomar decisão, nem sempre a maioria vence. É porque tem que entender que isso não é uma democracia. Entendeu? O processo de liderança de tomar decisão, principalmente quando envolve outras pessoas, não é democracia. Isso é super importante. Dudu colocando aqui, Saulo, sempre muito boa sua comunicação, leve, de fácil entendimento, muito legal esse conteúdo. Tamo junto, Dudu, é nóis. Mas vamos seguir aqui, viu, galera, que tem muita coisa ainda para falar e tem pouco tempo. Consultando aqui as minhas anotações, quem chegou depois, eu sempre tenho uma anotaçãozinha que eu gosto de consultar para manter o conteúdo que eu preparei para vocês. O que acontece? Um dos maiores problemas do processo de decisão, e isso é um segundo insight mais importante da noite de hoje, um dos maiores dificuldades que a gente tem é abrir mão de algumas coisas em detrimento daquilo que se escolhe. Quando você toma uma decisão, quando você escolhe uma coisa, você está abrindo mão. Não é de uma segunda coisa, não. Você está abrindo mão de todo o resto. Todo o resto. As pessoas têm grande dificuldade em entender isso. É aquilo que eu falo, você vai lá no supermercado, escolhe uma marca de iogurte, você está abrindo mão de 20 marcas de iogurte, fora as variáveis. Né? É a mesma coisa na vida. Quando você toma uma decisão, significa que você tem que estar ok, para abrir mão de 20, 30 coisas que talvez fizessem sentido para você. 20, 30 coisas que talvez você gostasse de fazer. 20, 30 coisas que você estivesse bem em fazer. É isso que acontece no processo de tomar decisão. Você tem que escolher uma e abrir mão de todo o resto. E não ficar naquela coisa de, peraí, agora eu vou repensar. É tipo assim, você compra um produto por R$30 ou por R$300 e de repente, na manhã seguinte, você ainda está olhando para ver se tem alguém que está vendendo por 250 só para você ficar sofrendo porque você comprou um produto mais caro do que poderia. Sendo que você já comprou, você já tomou a decisão. Aí você fica naquela coisa, ai meu Deus, eu deveria, vou cancelar a compra, não sei o que e tal.
Não, velho, você comprou, você não queria, você queria, naquele momento não fez sentido para você, você não tinha todas a decisão para tomar, você tomou, acabou. Esquece esse negócio. É isso. É exatamente isso, sabe? É você tomar a decisão, estar ok com ela, estar bem com ela e seguir em frente. Então, esse é o grande lance. A gente não quer abrir mão de todo o resto. A gente não quer abrir mão de todo o resto. A gente se dá super bem com 2, 3, 4 opções e aí é que vem a indecisão. Pô, mas se eu fizer isso, eu deixo fazer aquilo. Só que a gente não está falando de duas coisas. A gente está falando de inúmeras coisas. Quando você decide mudar de cidade, você decide abrir mão de quantos relacionamentos? Por exemplo, eu, no meu caso, que eu estava em Minas, voltei para Bahia. Quantos relacionamentos, olho no olho, presenciais, eu abri mão quando eu decidi ir para Minas, inclusive da minha própria família? E quantas eu deixei agora abrir mão do lado de lá e voltei para cá, por exemplo? Né? Então, você quando toma uma decisão, você abre mão de inúmeras coisas em nome de algo maior, mas você tem que estar disposto. Por isso que a gente fala de saber dizer não. Mas não é só saber dizer não, é saber dizer não para inúmeras coisas em detrimento de uma única coisa que você acha que vale muito a pena. E você tem que parar de ficar andando em círculos, porque se de repente você der tempo ao tempo, você colocar toda a energia que você queria nisso aqui e, né, de novo, o teste do tempo mostra para você que não valeu a pena, você volta atrás. Pô, perdi um ano da minha vida. E daí? O que é que tem? Perdeu um ano de sua vida? Não, você ganhou um ano de experiência. Aí agora você usa isso a seu favor. Então para com esse negócio de que vou perder tempo. Esquece isso, não vai te ajudar em nada. Né? Então é super importante você ter essa leveza. Vou acelerar aqui por causa do tempo. E aí o que é que acontece? Como eu disse, né, você não combate a dúvida com a certeza. Você combate a dúvida com a autoconfiança. E você nunca vai ter certeza. Se você tiver com certeza, tenha medo, que provavelmente essa certeza é uma grande armadilha que você tem. Então não fique procurando ter certeza quando você está no estado de dúvida. Não, procure sim autoconfiança. Como é que você vai trabalhar essa autoconfiança? Com gatilhos de autoconfiança. Então comece a construir gatilhos de autoconfiança. Qual é a melhor maneira que eu conheço? É você trazer para si elementos que sirvam como um grande lembrete de boas decisões que você tomou no passado, decisões que você se orgulha no passado. Traga isso de forma lúdica, de forma visual, de forma a evidenciar isso. Traga na sua memória tudo aquilo, numa situação em que você se sentir indeciso ou indecisa, com dúvida, resgate momentos de tomada de decisão que tenham sido muito bacanas para você, momentos de tomada de decisão que fizeram a diferença, que te deixaram confiantes e seguros. São esses momentos que vão te fortalecer, que vão te trazer um novo olhar e que efetivamente vão fazer com que você se sinta mais e mais fortalecido, fortalecida, mais e mais confiante, autoconfiante, para que você possa tomar boas decisões. O estado emocional que você se encontra faz toda a diferença dali para frente. Então, eu acho que é super importante. E celebrar, tem que aprender a celebrar. Celebrar essas conquistas, celebrar momentos em que você se sentiu seguro ou segura, celebrar. Não fique triste, por que eu não consigo fazer o que eu fiz hoje da mesma maneira como eu fiz no passado? Porque você era outra pessoa, você não era a mesma pessoa. Então agora você, a pessoa de hoje, resgate que você foi capaz um dia de fazer isso, então se você foi capaz um dia você também é capaz hoje. Coloque isso na sua cabeça e você vai ser. Você é capaz sim de tomar uma decisão como você tomou no passado, decisões desafiadoras, decisões que vão mexer realmente com você. Vai lá e faz, e celebra esse estado. Como o Antônio e a Rita estão falando aqui, celebre esse estado emocional. E efetivamente, porque cria um cenário em que você se sente mais autoconfiante. Perceba quais foram os elementos que fizeram que você se sentiu mais autoconfiante para a tomada de decisão e tente replicar esse cenário, tente trazer de volta esse cenário, tente criar as mesmas condições de temperatura e pressão que você tinha no passado. Qual é o tipo de situação que te deixa mais confortável? Qual é o tipo de aspecto que te deixa mais confiante? Qual é o tipo de aspecto que te deixa mais seguro? Quais são os elementos na tomada de decisão que fazem que você se sinta autoconfiante? O que você combate dúvida e você auxilia após o seu processo de tomar decisão não é com certeza,
com autoconfiança. Então não busque certeza, busque autoconfiança, porque esse estado de autoconfiança é que vai gerar a segurança que você precisa para a tomada de decisão, doa quem doer, inclusive a você mesmo, mas esteja aberto para consequências que não sejam aquela que você espera e está tudo bem. Está tudo bem. Esse é o grande lance. E aí, antes que a gente encerre, porque só faltam 5 minutos, eu falei que hoje tinha muito assunto, tive que acelerar o final, mas antes que a gente encerre a nossa live aí, eu queria que vocês tivessem muito claro na cabeça de vocês, que isso estivesse muito claro na mente de vocês depois do nosso encontro, nosso bate-papo rápido, né, que é sempre um bate-papo rápido aqui de hoje, é o seguinte: você nunca vai ter todas as informações que você precisa para tomar uma decisão. Você nunca vai ter todas as informações que você precisa. Você nunca vai ter tempo suficiente para tomar uma decisão. Você nunca vai ter todos os dados que você precisa para tomar uma decisão. Você nunca vai ter todo o cenário que você precisa. Você sempre vai ter pressão para tomar uma decisão. Isso nem que seja pressão interna, você sempre vai ter isso. Então, já que é assim e é assim para todo mundo, comece a se sentir confortável com isso. Sinta-se confortável em tomar decisões sabendo que nem você, nem ninguém em todo o planeta tem informações suficientes para tomar decisões de forma confortável. Então pare de buscar o impossível, pare de buscar aquilo que não é possível acontecer. Simplesmente faça escolhas e tome decisões com aquilo que você tem na mão, porque os recursos são limitados, a informação é limitada, tem a pressão do tempo, existem pessoas que dependem disso, mas que você vai tomar uma decisão, analisar cenários, pensar no que pior pode acontecer, trabalhar a sua autoconfiança e ter responsabilidade de encarar as consequências e está tudo bem se errar. Se não for aquilo que você espera, vai lá, faz de novo, faz mais uma vez, faz 550 vezes e está tudo bem, porque todos nós estamos no mesmo barco, todos nós temos o mesmo contexto, todos nós estamos passando pelas mesmas dificuldades. Não existe nada grande demais que a gente não é capaz de ser maduro o suficiente para tomar uma decisão. Então, faz parte, é assim mesmo. É exatamente assim. Então, ou a gente faz isso, ou a gente paralisa. Aí você deixa a dúvida simplesmente tomar conta de você. Então, gente, isso aqui é basicamente aquilo que eu queria trazer para vocês. É um tempo curto, por isso que a gente não tem que chegar na hora. Tem uma galera que chega do meio para o final e perde boa parte do que a gente está discutindo na live. Mas procurem chegar na hora, porque eu particularmente, eu aprendo muito com esse processo. Eu acho que quanto mais você ensina, mais você aprende. Quanto mais você interage, mais você aprende. Por isso que eu preciso desses diferentes olhares de vocês. Então, coloca aqui no comentário, né? Isso que eu acho super importante. O que é que vocês querem que eu fale nas próximas lives? O que é que vocês querem que eu fale nos próximos posts? Quais são os insights que vocês acham que são interessantes eu discutir um pouquinho mais? Que eu vou aprofundar com vocês. Coloca aqui nos comentários que eu já estou... Essa discussão de hoje já foi fruto de uma sugestão que eu recebi. Então, coloca aí que eu estou anotando tudo. Vocês podem ter certeza disso. Eu anotei na última live, estou anotando também. Então, isso é uma das coisas que eu queria pedir para vocês. Lembrete, né? A gente vai estar com a live aí por 24 horas no IGTV, depois de 24 horas lá no YouTube, atendendo a pedidos. A gente vai manter a live gravada no YouTube. Ainda não consegui fazer, mas vou conseguir. E aí eu peço a vocês aquela força para fortalecer o nosso canal, para compartilhar com todo mundo que vocês acham que pode se beneficiar e que pode estar com a gente também, porque o Carreira Acelerada nada mais é do que um grande encontro, uma grande comunidade para se ajudar em seus desafios de carreira e para fazer com que a gente vá mais longe juntos, que não precisa ser essa competição selvagem, não precisa ser nada disso. Eu acho que quase todo mundo que eu conheci na minha carreira, quase todo mundo que eu encontrei na minha vida profissional, tinha essa crença de que a gente não precisa mais competir enquanto profissionais. A gente não precisa mais disputar posições. Isso não precisa mais ser assim, né? Então, cada vez mais, eu percebo que as pessoas estão mais conscientes de que a vida profissional pode ser muito mais colaborativa e eu acho que o Carreira Acelerada tem justamente esse objetivo. Então, eu queria agradecer a cada um de vocês pela presença. Eu queria que vocês anotassem na agenda aí, coloca no alarme do celular,
toda quarta-feira, 19 horas, estamos juntos aqui, porque é com alarme que efetivamente acontece. Vamos trabalhar juntos para construir a melhor carreira para a gente. Beleza, gente? Obrigado. Toda quarta-feira, 19 horas, estamos juntos aqui na nossa live do Carreira Acelerada, na nossa live do Achadas. Grande abraço.